Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou falar sobre OpenVPN no modo Remote Access, falando sobre configuração de roteador, DNS dinâmico, DNS, entre outras funcionalidades para que eu possa aproveitar aí ambientes menores e também usar o OpenVPN. Eu dei uma parada na série sobre Firewall como serviço, vou falar hoje sobre OpenVPN no modo Remote Access. Pretendo fazer também um vídeo sobre IPsec VTI e na sequência eu retomo a sequência de vídeos sobre Firewall como serviço, falando de Squid e regras de Firewall para aquele tipo de ambiente. Aqui perceba que eu tenho na interface WAN um IP configurado que é um IP de rede interna. Eu tenho 192.168 nas duas interfaces. Eu tenho o 192.168.15 e o 1, que é o padrão do pfSense. Então, para poder usar nessa modalidade, aqui eu estou fazendo com o roteador da minha casa, onde eu tenho um Vivo Fibra. Você pode, muitas empresas têm Vivo Fibra também na empresa. Então você pode usar, mesmo que você tenha um ADSL que te entregue um IP dinâmico, público, né? Então veja que eu tenho um IP local que é um IP de rede interna. Então esse roteador ele está no modo router, né? E eu tenho um IP público que vai mudar. Então no decorrer do vídeo eu vou configurar um DNS dinâmico para que cada vez que esse IP mude, o pfSense avise o provedor de DNS dinâmico e eu continue podendo usar o serviço, né? Tendo continuidade aí com o uso do OpenVPN. Então é importante, esse vídeo está mais direcionado a pessoas que estão começando aí, tiveram uma demanda com o OpenVPN, então a ideia é pegar bem do comecinho aqui, porque você não precisa necessariamente ter um IP dedicado. Seria o ideal, mas se você não tiver, é possível que você use aí o OpenVPN também com IP dinâmico, né? Com links ADSL, por exemplo. Aqui eu vou entrar nas configurações do roteador. Geralmente essas configurações ficam embaixo, num adesivo, numa etiqueta, né? E aqui eu tenho os parâmetros para conexão PPPoE. O roteador ele já faz essa configuração padrão, então ele já vem de fábrica configurado dessa maneira. Então eu tenho dois modos, eu tenho o modo roteador, ou seja, eu estou usando o modem ou o roteador da operadora como router mesmo. Veja que eu tenho a possibilidade de vir aqui em WAN e usar o PPPoE, então eu colocaria aqui aquelas informações ali de usuário e senha que ele informa no roteador e usaria o PPPoE direto no pfSense. Tendo em vista que eu estou mostrando esse vídeo, essas configurações para alguém inexperiente, é mais fácil você configurar, deixar o modo router que a operadora entregou e configurar o DMZ. O que o DMZ vai fazer? Veja que aqui no endereço IP do DMZ é o IP do pfSense na interface WAN, né? Então eu estou configurando todo o tráfego que bater nesse roteador, ele vai ser direcionado para essa DMZ, que é o IP do pfSense. Então é mais simples, tem menos trabalho e você tem menos problemas, porque se você é inexperiente, talvez o PPPoE junto com o OpenVPN pode causar um problema de entendimento. Então o mais fácil é você selecionar aqui o DMZ. Se não for esse tipo de roteador, você procure em rede LAN, rede local, e você vai achar com certeza a configuração de DMZ. Você também poderia trabalhar com encaminhamento de porta. Veja que tudo que chegar nesse IP público, ele vai ser encaminhado para o 1550, que foi o IP que eu coloquei na DMZ. Como eu disse, eu poderia também trabalhar com encaminhamento de porta, mas tendo em vista que eu vou usar o pfSense para fazer o controle da rede, então é mais fácil eu já apontar o DMZ e mando todo o tráfego para lá. Aqui eu poderia configurar, por exemplo, um redirecionamento para a porta do OpenVPN, que nesse caso eu vou usar a 1194. Mas o DMZ, na maioria das vezes aí que eu precisei fazer, eu sempre usei DMZ e não tive maiores problemas, porque ele já pega todo o tráfego que bate no IP WAN do roteador e manda para DMZ. E aí no pfSense eu trato esse tráfego, né? Eu falo o que pode entrar, o que não pode. Aqui eu peguei uma imagem da internet mostrando aqui que quando o seu IP público for 100.67 aqui, né? Mas é um 100.6400/10, você tem um IP de CGNAT. Então é como se você tivesse um NAT atrás do outro NAT. O que a operadora faz com o CGNAT? Ela coloca você
junto com uma série de outros clientes, coloca um IP público para todo mundo e faz um NAT dessa rede, né? Eu poderia falar sobre outras funcionalidades do CGNAT, mas não é a ideia do vídeo, só isso já daria um outro vídeo, por exemplo. Mas eu vou deixar aqui o wiki do CGNAT. Veja que ele tem uma rede específica. Então, quando você tem esse IP, se eu viesse aqui em internet, por exemplo, em status, desse uma olhada no IP público e o meu IP público começa com 100, você não vai conseguir fazer liberar o tráfego de entrada para que você possa usar o OpenVPN. Mas o CGNAT é importante que você que tem menos experiência com configuração aí de VPN, de redes, entenda que se começar com 100 ali no IP público, você não vai conseguir usar. Tá? De repente, num próximo vídeo eu abordo, falo mais sobre CGNAT, talvez os profissionais de operadora, os profissionais que estão mais acostumados com microtik, por exemplo, vão ter mais facilidade, vão entender o que eu estou falando. Mas nesse caso aqui, o nosso IP começa com 77, eu omiti aqui o restante do IP, porque eu não sei quando que isso vai trocar, então, para evitar maiores problemas, eu estou deixando só a primeira casa aqui. Então, é importante que você entenda que se você configurar o IP, o DNS dinâmico e não fizer os redirecionamentos, não vai funcionar mesmo, tá? E outra equívoco que o pessoal comete é na hora de exportar VPN colocar ali o IP de rede interna, realmente aí também não vai funcionar, tá? Aqui eu tenho o NoIP, eu vou usar o NoIP, mas você tem uma série de outros provedores de DNS dinâmico. O NoIP deixa você usar até 3 hosts aí em um domínio, né, que pré-estipulado por eles lá, e já é o suficiente para que eu possa mostrar o DNS dinâmico funcionando na prática. Então, para você que está começando e está assistindo esse vídeo para fazer a VPN usando o DNS dinâmico e não tem tanta intimidade com o tema, é um serviço que fica funcionando no pfSense e ele fica conectado aqui no NoIP. Quando o IP troca, de tempos em tempos ele vai e avisa o NoIP e o NoIP faz um redirecionamento para um nome. Então eu vou me conectar ao nome que eu vou receber do NoIP. Então veja que o cadastro é bem simples, você precisa fazer um cadastro simples, colocar um e-mail e uma senha, confirmar o e-mail. No e-mail que você cadastrou, aqui eu estou colocando um username que já existe, não é meu, né? Eu até gostaria que fosse, mas não é meu. E você precisa colocar um username, porque esse username que eu coloquei aqui é que nós vamos usar nas configurações de DNS dinâmico do pfSense. Então veja que eu tenho um e-mail, uma senha e um nome de usuário. E é importante você cadastrar, porque quando você loga a primeira vez, ele não está cadastrado. Veja aqui que eu tenho um nome de host já cadastrado, você pode criar ali um hostname, você pode criar até 3 no plano free. Eu tenho o NoIP pago e aí eu consigo usar muitos mais. Alguns clientes a gente tem DNS dinâmico e aqui em Services Dynamic DNS você tem a configuração. Aqui em Service Type eu vou procurar o NoIP free. Se você de repente tem o NoIP pago, você pode colocar o NoIP. Aqui no hostname eu vou colocar o hostname que eu cadastrei lá completo, né? Então é o networkpro.ddns.net. Veja que ali está configurado, eu fiz isso logo no primeiro passo. Eu vou habilitar aqui o verbose, porque o verbose é importante quando você tem algum tipo de problema, você precisa verificar no log para ele mandar a mais informação possível para o log. Então aqui eu estou configurando o username que eu cadastrei, o password, a senha. Eu já tive problemas com um caractere especial, então se você vê que o usuário e senha está certo e mesmo assim ele não consegue fazer a atualização do IP, troca para uma senha sem caractere especial e faz o teste. Pode ser que você tenha problema, como eu já tive problema, não sei se aí na versão 2.4.5, que é a nova versão, se isso foi corrigido ou se era realmente um problema, tá? Não entrei nesse detalhe, eu só consegui rapidamente identificar. E aqui veja que em cache de IP está verde, quer dizer que ele conseguiu se conectar no IP, conseguiu informar o IP que eu estou usando e agora eu já tenho o redirecionamento feito no roteador, no modem que a operadora entregou na minha casa, né? Que ele faz a função de modem e roteador, né? E agora eu fiz a configuração do DNS dinâmico. No caso são as primeiras configurações necessárias a serem feitas para que eu possa usar o VPN
OpenVPN, mesmo tendo um IP dinâmico. Eu vou aqui em pacotes disponíveis, vou instalar o OpenVPN Export. Eu vou precisar dele para exportar as configurações da VPN. Vocês vão ver que o processo é bem simples, bem simplificado. O pfSense, essa parte de VPN funciona muito bem, tanto a parte do OpenVPN quanto o IPsec, e a ideia também é falar de IPsec e VTI no próximo vídeo. E aqui eu estou fazendo a instalação do Exporter. Ele demora um pouquinho porque o link, né, não é dos melhores, então eu estou compartilhando aqui, o pessoal em casa está usando bastante. E aqui, feita a instalação, eu já posso dar início nas configurações do OpenVPN. Eu vou usar o Wizard mesmo, tá? Não tenho nada criado, não tenho usuário, não tenho CA, não tenho nada. Então eu vou usar o Wizard. O Wizard é simples e funcional, tá? Tá bem funcional. Eu já tive alguns problemas com o Wizard no passado. Eu tenho até uma outra configuração um pouco diferente no canal do OpenVPN, que também funciona, que eu já precisei fazer, mas aqui você vai usar sem maiores problemas. Aqui no Descriptive Name eu vou colocar CA VPN, CA Certification Authority, ou seja, eu vou usar essa CA para poder fazer os outros certificados dos usuários. Vou colocar aqui as configurações, as informações da minha localização, você vai colocar a sua, com base nessa CA, para que eu possa usar o OpenVPN. No caso, quando eu criar um outro usuário, eu já vou pedir para na criação do usuário criar um certificado específico para aquele usuário, porque o modo de VPN que nós vamos usar nesse vídeo é configuração com autenticação mais certificado, que é o modo de configuração mais seguro disponível no OpenVPN aí. Aqui em algoritmo de criptografia eu vou selecionar o AES-128 GCM, recomendado no último documento da Netgate. Aqui eu tenho algumas opções, eu posso configurar um hardware de criptografia para acelerar o tráfego nessa VPN. Aqui eu vou configurar a rede do túnel, então é importante que você tenha uma rede que não conflite com suas redes internas. Eu posso redirecionar todo o tráfego, ou seja, a internet que o usuário vai usar vai sair pelo pfSense, mas nesse caso eu não vou fazer isso, eu só quero que venha para cá se eu precisar acessar alguma coisa aqui dentro. E aqui em Local Network, quais redes eu vou acessar pelo túnel. Nesse caso eu só tenho uma rede, que é a rede do próprio pfSense. Aqui eu poderia colocar a quantidade de conexões concorrentes, aqui eu também não vou configurar. E ali é onde você faz a definição. E aqui eu tenho uma série de outras configurações aqui, como duplicate, e a duplicate eu vou falar mais para o final do vídeo. Aqui eu sempre deixo no /30 para isolar por cliente, para que eles não se acessem. Eu vou falar mais para frente sobre a parte de DNS, que é uma outra configuração que a comunidade pergunta muito. Então eu vim novamente aqui no assunto OpenVPN, porque no canal tem tido muita pergunta, eu tenho recebido bastante e-mail sobre essas configurações. E aqui no Wizard é bom você marcar essas opções, se for a primeira vez, que ele já vai criar tanto uma regra na aba OpenVPN, quanto na interface WAN, ali em Rules. E aqui eu tenho a configuração feita. E agora eu vou exportar. Veja que se eu vier em OpenVPN Client Export, eu não tenho ainda a opção de exportar, porque eu ainda não tenho um usuário criado. Então eu preciso criar um usuário. Eu vou criar um usuário Fernando, você pode usar o mesmo usuário, você pode criar um usuário diferente local para cada um, você pode usar o Active Directory para usar já os usuários criados. Então eu vou criar o usuário e vou pedir para na criação ele já criar um certificado para o usuário Fernando, que é o usuário que eu vou usar para teste. Tem gente que prefere criar um usuário e distribuir para todo mundo. Eu prefiro ter um usuário para cada um, e quando é muito grande, vincular no Active Directory e usar os usuários e grupos já existentes. Então aqui agora eu já tenho a possibilidade de configurar o export, né? Aqui em Host Name Resolution eu vou selecionar o DDNS que eu acabei de criar e configurar no pfSense e vou fazer o export. Aqui eu tenho algumas possibilidades, eu posso usar Android, iOS, Mac. Então se você usa no Mac, por exemplo, você vai baixar esse client aqui, que é o TunnelBleak.
tá? Eu uso bastante porque o meu notebook que eu uso para fazer atendimento nos clientes é um Mac, então eu uso bastante o Tunnel Blick, nunca tive problema. E aqui eu vou exportar para essa máquina que é o desktop que eu tenho aqui em casa, para fazer a demonstração direta aqui, né? Então, quando é o Windows é bem tranquilo, você já gera um instalador, então isso você pode gerar e mandar para quem está fazendo home office, para o funcionário, né? O ideal é você ter sempre cuidado com esses instaladores e com as senhas, porque uma vez que alguém tem o instalador e a senha, a pessoa se conecta na VPN e, dependendo do acesso que você dá, ela pode ter acesso à sua rede interna. Então é importante que você tenha cuidado no manuseio. Aqui para instalar não tem segredo nenhum, por isso que eu vou passando direto, que é Next, Next, Finish, porque é bem tranquilo. Feita a instalação, você vai iniciar, tá? Alguns problemas comuns aí que tem costumado dar alguns instaladores dando problema na interface TAP. Geralmente eu removo e instalo direto do site do OpenVPN. Veja que o remote está apontando para o DDNS, é importante, tá? E agora eu já estou apto aí a fazer a conexão desse desktop através da VPN. Então eu vou em seguida aí, já eu vou rotear o meu celular e vou sair pelo celular acessando a VPN aqui pelo Vivo Fibra de casa. E aqui eu vou colocar um gadget. Quando você adiciona um gadget, ele manda para baixo, né? Aqui eu vou colocar para cima, para que você possa ver os usuários que estão conectados direto no dashboard do pfSense. Então, se você tem muito usuário, isso vai te ajudar. Eu vou desativar aqui a rede de casa, vou ativar o NAT que eu fiz aqui usando o meu celular roteado, né? Para que eu possa acessar. Aqui veja que esse IP ele já vai mudar, então eu não vou omitir esse, vou deixar, só vou omitir o de casa mesmo. Esse aqui é o IP da rede 3G, 4G no caso, né? Então aqui eu tenho a VPN configurada, usuário e senha, vou colocar aqui as configurações, vou mandar conectar e aí ele está conectando usando o Vivo Fibra com o pfSense de casa. Então veja que agora eu tenho a conexão, tudo certo, usando aí a minha conexão 4G. Agora eu já consigo dar um refresh, veja que eu estou conectado. Aqui o IP que eu estou mostrando lá na checagem de IP via browser e o IP da rede do túnel. Então é importante você entender que você precisa fazer as liberações, você precisa ter um IP público válido. Se for CGNAT não vai funcionar a entrada, você consegue usar ele para saída, como client, como tranquilo, mas para liberar acesso externo de fora para dentro não é possível com CGNAT, pelo menos eu desconheço, né? E aí você tem a possibilidade de fazer isso na sua empresa, mesmo tendo Vivo Fibra. Eu tenho o NET, Americanet, entre outros provedores. Se não for CGNAT, se o provedor estiver te entregando um IP válido no modem ou no roteador que ele está te entregando, sem problema nenhum, você vai conseguir usar usando a técnica aí de DNS dinâmico. Então é importante vocês saberem, às vezes tem empresas, pequenas empresas, que tem pouco recurso, e esse é um recurso que eles podem usar aí para poder ficar em casa, se resguardando aí nesse período de quarentena aí que estamos todos nós passando. E a ideia é que a gente possa conversar bastante sobre VPN. Acho que o vídeo mostra que é tranquilo. O que eu percebo é que os que têm menos experiência, veja que eu tenho já uma regra na LAN e na WAN, perdão, e no OpenVPN aqui em Rules, que eu fiz já via Wizard. Então, se você ver em description, foi o Wizard que fez, não precisei adicionar. E é importante que você saiba que, por exemplo, habilitar os logs. Quando você tem algum problema que você não consegue acessar um recurso dentro da sua rede através da OpenVPN, você tem que habilitar os logs e fazer uma análise para poder fazer o famoso troubleshooting, né? Troubleshooting, que é resolver os problemas que você encontra. Aqui eu vou gerar um ping para o IP da interface LAN do pfSense, que está aqui em casa. Vou deixar pingando. E agora, como eu estou com os logs habilitados nas regras de firewall, tanto da LAN quanto no OpenVPN,
Se eu for em System Logs, File, e buscar aqui pela visualização dinâmica e filtrar, por exemplo, vou colocar aqui o destino, que é o IP justamente que eu estou pingando, e vou aplicar o filtro. E agora veja que eu estou vendo aqui o tráfego na interface OpenVPN com IP de destino, IP de origem, o protocolo, a ação, né? Então a setinha aqui quer dizer que é uma ação de PES, se fosse X era o block, e aí você vai conseguir resolver os problemas. É importante que os recursos, os servidores que você vai acessar, que seja o pfSense o gateway. Se não for o gateway, você vai ter que fazer as rotas entre o gateway e o pfSense. Então, muitas vezes o problema está na parte de roteamento, não necessariamente é uma configuração errada que você fez, porque usando o Wizard é bem simples. Nesse caso aqui você faz aqui em poucos minutos a configuração do OpenVPN e consegue usar os recursos dentro da sua empresa com segurança, tá? Tem algumas possibilidades que você pode fazer. Eu poderia, por exemplo, criar um schedule, por exemplo, e colocar a regra que permite acesso na porta 1194 das 8 às 18, por exemplo. Eu vou aproveitar para mostrar essa configuração. Eu vou criar um schedule. Aqui em File Schedule, eu tenho como criar um schedule, é um agendamento que eu vou vincular posteriormente na regra de File. Então, eu vou colocar aqui o nome do schedule, acesso VPN. Aqui em Description, eu vou colocar aqui o horário de acesso VPN. Geralmente, nas descrições do pfSense, eu não coloco o acento. E aqui eu seleciono os dias, né? Então, eu seleciono ali a coluna da semana para pegar já todos os dias da semana. E vou colocar aqui que esse horário vai funcionar das 7 às 21 horas. Então, das 7 da manhã às 21 horas, essa regra ela fica ativa, ou seja, ela fica funcional. Fora desse range, ela não fica funcional, ou seja, essa regra ela fica inválida, eu não consigo me conectar porque é como se eu tivesse desativado manualmente a regra. Então, eu estou usando o schedule para fazer isso. Se você sabe que de madrugada você não precisa deixar essa porta aberta, então você tem um plus aqui, uma funcionalidade a mais de segurança para evitar que alguém tente acessar. Enfim, o acesso ao OpenVPN é seguro, mas nós sabemos aí que uma porta aberta, por mais seguro que o serviço seja, é sempre uma possibilidade de zero day, enfim. Você pode aplicar uma camada extra de proteção colocando um horário, e aí você evita que fora do horário essa porta fique aberta. É claro que dentro do horário, se alguém tentar fazer um acesso indevido, ela vai estar aberta, mas é uma dificuldade a mais que você faz, né? E outras configurações que eu vou mostrar a seguir, né? E aqui, feita a criação do schedule, eu vou vincular na regra de Firewall, eu edito a regra de Firewall que eu criei na WAN para permitir o tráfego do OpenVPN. Veja aqui que o símbolo está verde, geralmente ele fica laranja quando a regra está fora do range. Então agora eu tenho essa regra com o range habilitado. Então é importante que para usar schedule na regra, que o horário do firewall esteja configurado corretamente. Então é importante que você coloque aqui o UTC, aqui eu tenho que colocar São Paulo, que é o meu GMT, e você vai colocar aí o time zone correspondente à sua cidade. Tinha um problema aí com o horário de verão, mas foi corrigido já na versão 2.4.5. Então é importante que você aplique e que você depois cheque para ver se o horário corresponde ao horário correto aí que você está no momento. Aqui eu estou no meu horário correto e aí eu já posso confiar que eu vou conseguir usar corretamente o schedule vinculado na regra. Então é muito importante, é uma camada a mais aí que você pode usar para poder colocar um range de tempo de funcionamento para a regra e consequentemente para acesso aí ao OpenVPN. Uma outra configuração que eu mencionei é a possibilidade de usar um usuário só para várias conexões. Então o mesmo common name, se você usar sem marcar essa funcionalidade, você vai ter problema de um ficar derrubando o outro. Então você pode aqui marcar o duplicate connection. Eu também posso usar a funcionalidade
Duplicate CN direto ali em Custom Options, mas se você marcar aqui, você já consegue usar o mesmo usuário, mas não é o recomendado. O ideal é que você tenha um usuário para cada conexão, para que você evite aí isso vazar e você não saber quem é que está usando aí a VPN. Então eu prefiro ter um usuário para cada em ambientes menores e usar o AD, como eu falei anteriormente. Então essas são as duas configurações que eu queria falar, queria mostrar para vocês. Veja aqui em Remote Access que é o usuário mais certificado, que é a configuração de segurança mais forte que nós temos disponível. Aqui na parte DNS é uma pergunta muito recorrente, que é para que os usuários da VPN usem o seu AD, por exemplo. Então aqui você coloca um sufixo DNS, coloca o servidor primário e secundário do AD. Então essa informação ela vai ser fornecida quando o usuário conectar na VPN e ele vai conseguir resolver o número de servidores internos dentro da sua rede. Então eu não vou salvar aqui porque eu não tenho essas configurações nesse ambiente. Esse é um ambiente simples que eu criei aqui, muito por conta da demanda que tem surgido de informação. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o cron, sobre o agendador de tarefa. Instale o cron, agendador de tarefa, porque algumas vezes você vai perceber que o nome demora para atualizar. Como eu tenho um IP na WAN que não troca, então o daemon que avalia a troca, algumas vezes ele demora muito a consultar o NoIP para avisar que o IP trocou. Então veja que aqui ó, o padrão desse script ele vai rodar todo dia a 1h01 da manhã. Então aqui eu altero, esse padrão aqui que eu estou colocando é um padrão que vai correr a cada 5 minutos. Então a cada 5 minutos ele vai fazer uma checagem. Ó, qual que é o meu IP? Qual que é o meu IP? Então ele checa qual que é o IP e qual que é o IP que está configurado no IP. Se o IP estiver diferente, ele vai e informa um novo e aí você vai ter praticamente aí 5 minutos de delay, no máximo, se você precisar reconectar e o IP estiver alterado. Então por isso que nós configuramos aí um DNS dinâmico. Então lembre-se, configuração do roteador, configuração do DNS dinâmico, configuração do OpenVPN, habilitação dos logs nas regras. Veja se você tem um IP válido ou se você tem um IP de CGNAT. Você pode colocar schedule para colocar tempo na regra que permite acesso. Então são vários pontos que você precisa ter atenção para poder configurar corretamente a VPN e ter segurança para poder operar com ela sem nenhum problema. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre IPsec VTI com alguns cenários e na sequência eu retomo os vídeos com a sequência de Firewall como serviço. Obrigado e até mais!